Cada vez mais brasileiros abrem seu próprio negócio. São mais de 25 milhões de CNPJs no país. A maioria é de microempreendedores individuais, os MEIs. Número que deve crescer ainda mais. Essa reportagem Originais Times mostra o perfil do empreendedor brasileiro e as principais mudanças no setor. Você sabe quais são os maiores sonhos dos brasileiros? O primeiro é comprar a casa própria. O segundo, viajar pelo país. E o terceiro é ter um negócio. 3 a cada 10 pessoas sonham em empreender, 34,3%. Muita gente já colocou esse plano em prática agora, nesse ano de 2025. Mais de 1 milhão de empresas foram abertas no Brasil só nos 3 primeiros meses do ano. Os microempreendedores individuais, os MEIs, representam quase 80% desse total. E não é de hoje que o empreendedorismo avança por aqui. É o que contou pra gente o Fábio Bentes. Ele é economista da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Esse crescimento foi acelerado pela crise sanitária, a partir de 2020. Mas é uma tendência que já vinha mesmo antes da pandemia. Pesquisas recentes mostram que 1/3 da população adulta no Brasil estava envolvida no ano passado com algum tipo de empreendedorismo. Hoje, são cerca de 25 milhões de empreendedores no Brasil. Números que batem recorde atrás de recorde, segundo André Espínola, gerente de estratégia e transformação do Sebrae, um serviço que faz apoio ali a micro e pequenas empresas. O Brasil está bombando no empreendedorismo, quase 25 milhões de CNPJs. Em 2024 a gente teve um recorde de um pouco mais de 4 milhões de empresas abertas. E esse ano, no primeiro trimestre, esse recorde foi superado em mais de 35% no parcial. Agora, se a gente tivesse que pintar um retrato do empreendedor brasileiro, como é que ele seria? Existem várias respostas para essa pergunta. O professor de empreendedorismo do INSPER, Marcelo Nakagawa, explicou o perfil de quem já está há mais tempo no mercado. A imensa maioria dos negócios estabelecidos foram fundados por homens. Então, a gente está falando aí de quase 80% dos negócios estabelecidos, né, são pessoas aí com um pouco mais de experiência, um pouco mais de tempo de vida, pessoas brancas e com um nível de escolaridade com, no mínimo, a segundo grau ou ensino médio completo. O que chama atenção agora é os novos negócios. Nos novos negócios, as pessoas negras, as mulheres e os jovens agora ocupam mais espaço. Geralmente a gente está falando de pessoas pretas ou pardas que estão empreendendo mais aqui no Brasil. Boa parte dos negócios nascentes estão sendo fundados por mulheres. Outra questão tem a ver com faixa etária. Geralmente os novos negócios têm sido fundados por pessoas mais jovens. As pessoas que estão montando esses novos negócios estão associados a uma faixa de renda menor, né? Em geral, aí, no máximo 2 salários mínimos. Quem busca empreender quer principalmente autonomia. O mercado de trabalho no Brasil sempre foi muito competitivo para a maioria das ocupações. A ascensão de renda muitas vezes passa por montar o próprio negócio e boa parte da população não consegue acompanhar essas mudanças e aí acaba tendo no empreendedorismo de necessidade praticamente a única alternativa. E existe também a questão da independência financeira. A informalidade, no entanto, pode ser uma barreira no crescimento do negócio. Então, o empreendedor informal ele consegue tocar o seu negócio, tem limitações de credibilidade, tem limitações de negociação com fornecedores por ele não ter um CNPJ, ele não consegue acessar atacadistas, distribuidores, ele não consegue serviços bancários próprios para empresas, próprios para quem exerce uma atividade empresarial. Também há alguns desafios aí no caminho, como alta carga tributária no nosso país, dificuldades para ter acesso a crédito e, claro, competição. Mas também existem oportunidades para quem quer abrir o próprio negócio. Com planejamento e gestão de recursos, é possível, sim, minimizar os impactos de crises e também a instabilidade da economia. A gente está vivendo agora um processo de reforma tributária que vai durar aí essa transição pelo menos 10 anos, ou seja, vai ser uma dificuldade que os empreendedores vão ter que conviver com um sistema novo e um sistema antigo. O mercado de crédito no Brasil ainda é muito concentrado. E uma terceira dificuldade inerente ao empreendedorismo nesse século XXI é a concorrência acirradíssima, não só no Brasil, mas principalmente concorrentes estrangeiros, as plataformas que o digam, estão aí concorrendo com o e-commerce brasileiro, concorre até
com o varejo físico. A tendência é que mais gente comece a empreender daqui para frente. A estimativa é que o Brasil tenha hoje quase 47 milhões de empreendedores potenciais. Ou seja, são aquelas pessoas que ainda não empreendem, mas já planejam abrir uma empresa nos próximos 3 anos. Então, para se destacar diante dessa crescente concorrência, é preciso investir em inovação. E existem várias formas de inovar, tá? A criatividade, por exemplo, pode ser uma grande aliada para quem precisa desenvolver um diferencial competitivo. Inovação, muitas vezes, não está associado à alta tecnologia. Inovação, muitas vezes, é a forma de você se comunicar com o cliente, é a forma de você atender. Muitas vezes é uma embalagem diferente, é uma loja com um conceito um pouco diferenciado. É um jeito de você precificar, é um jeito, muitas vezes, de você se posicionar no mercado. Nosso assunto agora é especial e espacial. Nossa colega notável aqui do Times Brasil e minha amiga Camila Farani é a mais nova investidora da SpaceX, a empresa de exploração no espaço de Elon Musk. E ela está aqui para contar tudo para a gente. Camila, boa noite, parabéns. Boa noite, sensacional, obrigada. que orgulho, demais, adorei essa notícia. Ainda mais contando aqui em primeira mão para a gente. Mas vamos lá, que investimento é esse? Esse é um investimento, obviamente, em Venture Capital, né? Que eu fiz pela Stage Ventures, que é uma gestora onde eu sou sócia que fica em Miami. Então, essa gestora, por ficar em Miami, ela naturalmente tem melhores relacionamentos. Claro. Né? Você não entra na SpaceX se você não for pelo menos minimamente um investidor qualificado, né? Só que a SpaceX ela tem uma particularidade que é a seguinte: como é que é o processo de crescimento dela? Porque, afinal de contas, ela ainda não monetiza, né? Mas como é o crescimento dela? Ela cresce via investimentos de outras empresas, né? De outros fundos de investimento, onde muitas vezes o próprio CFO ele precisa aprovar esses nomes, né? Então, você tem a Alphabet que investiu, você tem a Fidelity que investiu, você tem o Peter Thiel que investiu. E ela também vende algumas ações para os colaboradores. Interessante isso, hein? Interessante. Mas como foi exatamente a negociação de vocês para chegar lá? A nossa negociação ela foi uma secundária. O que é secundária, né? Então, alguém já é detentor de uma ação, a gente entra, muitas vezes, através de um relacionamento de fundos que já estão lá, e aí a gente consegue comprar essa secundária. Você, de alguma forma, você ou algum dos seus sócios, tem sócios nisso também, né? Sim. Tem o Geraldo e tem o Flávio Pripas, né? E vocês tiveram algum contato com o Elon Musk? Ainda não, né? Mas quem sabe, né, Cris? Lógico, quem sabe, né? A gente sabe que a SpaceX é uma empresa de capital fechado, então, claro, a gente não pode falar de valores não são divulgados. Mas é possível dar uma ideia da dimensão desse negócio? Então, hoje a SpaceX ela tá avaliada, né? Ela tem um enterprise value de aproximadamente 350 bi de dólares. E é considerado uma startup. E é considerado uma startup. Isso é curioso também. Pois é. Explica pra gente, por que isso? Porque, na verdade, é o seguinte, né? Além dela ser de capital fechado, né? Quando você fala das Big Techs, naturalmente essas Big Techs elas já têm um faturamento. Só que a SpaceX, num primeiro momento, ela fez todo um trabalho de validação, ainda está fazendo, né? Não só de produto, tecnologia e também de exploração, vamos dizer assim, de interplanetária, né? Então, ela fez a Starship, ela criou a Starlink. Então, todos esses ainda estão em processo de monetização. Dito isso, assim, uns dizem que é startup, outros dizem que é scale-up, mas, no final das contas, assim, é uma das empresas mais quentes, né, do momento. Né? Sem dúvida nenhuma. E como entra a sua estratégia nisso? Por que a SpaceX? Eu sei que você tem estratégias de investimento, de negócios, então eu queria entender a escolha dessa empresa. Então, eu tenho que te chamou mais atenção? Não, além, obviamente, né, de se tratar da SpaceX, assim, a possibilidade, e eu como investidora, óbvio que eu quero ter meu capital rentabilizado. Claro. Né? Mas eu faço sempre uma análise baseada de trás para frente. Então, eu olho o seguinte, puxa, se eu entrar aqui nesse negócio, qual é o múltiplo que eu posso ter? Né? Então, vezes 5, vezes 10. É claro que isso não é uma conta cartesiana, né, Cris? Não, então, olha, porque no final das contas é uma aposta. Mas uma aposta numa empresa do Elon Musk. Então, você consegue mitigar o risco. Fora isso, assim, eu sempre tenho os 4 T's, que é dentro da minha tese de investimento, que é tech, que é produto, tecnologia, que é o time, que é o tamanho de mercado, né, que é o TAM, Total Addressable Market, e Strengths. Strengths é basicamente o seguinte, o quanto que essa empresa
ela é defensável para nascer outra. Eu explico. Você investe no negócio, tá? Se amanhã eu chego para você e falo assim, Cris, olha só, eu vou botar 100 milhões de reais aqui, só que você vai ter que criar um produto igual. Tem muitas empresas que você consegue, porque o diferencial competitivo dela é muito baixo. Agora, imagina, como é que você vai copiar uma SpaceX? Não, você não vai copiar uma SpaceX. Ou seja, a segurança é enorme, gigantesca. Exato, é isso. Maravilha. Você disse que foi através de uma empresa que vocês têm que ficar em Miami, claro, que é porque State Ventures. Isso, que tem acesso a outras empresas muito mais facilmente do que a gente aqui no Brasil. Mas podemos dizer que tem dinheiro brasileiro hoje na SpaceX? Tem, sem dúvida nenhuma. Tem porque o que acontece? A State Ventures ela é uma gestora, mas a gente atua de acordo com os deals. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que chega para a gente, ou muitas vezes a gente procura, a gente tem uma tese muito mais sniper, tá? Então a gente só entra em empresas que têm aí seus 500 milhões de reais ainda de valuation, tá? Vocês são mais agressivos. Então assim, exatamente isso. A gente não entra mais naquela empresa que está no início. Ou a gente entra na empresa que está num pré-IPO, tá? Ou que ela está fazendo aquele bridge, ela já é grande o suficiente. Mas o que é mais legal, Cris, assim, eu não comecei assim, né? Eu não sou uma imagina se eu sou uma majoritária, né? Eu não comecei, eu comecei fazendo aportes pequenininhos, há 15 anos atrás, né? Então, você vai apurando o olhar, e eu entendi o seguinte, puxa, e perdi muito dinheiro, tá? Não vou aqui ficar falando, olha, não, porque essa é a realidade, para você aprender a ganhar, você precisa perder, né? Lógico. E nem sempre a gente quer perder. Não, a gente não quer perder nunca, a verdade é essa. A verdade é essa. Mas eu comecei lá atrás, assim, e aí você vai apurando, né? Você vai olhando, você já começa a olhar para aquele empreendedor e falar assim, aí não vai. Você começa a olhar para o time, para o nível de complementariedade do time, o quanto que esse time, esses fundadores, eles são resistentes à pressão. Porque você imagina, você faz aqui teu telejornal todo dia. Imagina, você é uma empreendedora, uma intraempreendedora. Porque o tanto que você tem de pressão, que você tem que lidar com tudo. E no fim, o empreendedor à frente de um negócio, você potencializa isso vezes 10, 20, 30 vezes. Então, se ele não souber, a primeira coisa, se ele não souber resistir à pressão, ele esquece. Pra gente terminar, a gente pode ver Camila Farani voando pro espaço em breve? Só se eu puder te levar Não, comigo. por favor, mas eu ia pedir isso. Se você me dissesse sim, eu claro. Então tá fechado, hein? Maravilha. Cara, delícia Obrigada, receber você. Obrigada a você. Obrigada aí. Sucesso mais ainda.